Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui iniciando essa semana na presença de Deus, né? Onde Deus aqui nos concedeu essa oportunidade de estarmos juntos e podermos aqui estar estudando mais uma porção da sua palavra e a sermos abençoados por ela. Vamos iniciar esse nosso tempo com uma oração, meus irmãos. E eu gostaria aqui de apresentar um pedido que eu li no chat, foi de Gabriel Psieta. O pedido que ele faz, que ele queria voltar para os caminhos de Jesus. Então nós vamos estar orando pela vida do Gabriel e que Deus esteja abençoando, te dando forças para que você retorne para os caminhos de Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui essa tarde, onde possamos aqui estudar a sua palavra. Rogamos que o Senhor use o teu Santo Espírito para que possa falar aos nossos corações, trazer, Senhor Deus, transformações necessárias para as nossas vidas também. Rogamos a Ti que o Senhor esteja abençoando o irmão Gabriel, ele que provavelmente está afastado do Evangelho, mas pretende retornar para o caminho do Senhor. Rogamos a Ti que o Senhor esteja abençoando sua vida, dando forças para ele, fortalecendo a sua fé, dando ânimo, Senhor Deus, para a sua vida, para que ele possa retornar para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, rogamos a Ti que o Senhor esteja na direção de sua vida e ajudando para que o mundo, a carne, Satanás não venha interromper essa volta, mas que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, dando forças a ele. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos aqui estudar um pouco da palavra de Deus e hoje eu gostaria de fazer uma pausa, né, nos nossos estudos, na nossa série de Gênesis. E eu gostaria de trazer um estudo rápido, mas temático. E nós vamos ver aqui um pouco sobre o batismo. Na próxima live nós voltaremos na nossa série nos capítulos de Gênesis, mas hoje eu queria falar um pouco sobre o batismo. Meu irmão, em Cristo Jesus, eu queria te perguntar, você já foi batizado nas águas? Você já passou pelo batismo, já faz parte de uma igreja local, já obedeceu essa ordenança de Jesus Cristo, que é o batismo? Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso. Você sabe talvez também qual que é o significado do batismo? Então eu gostaria de estudar aqui sobre o batismo e eu vou fazer por esquema de perguntas. Então eu selecionei aqui algumas perguntas e estarei respondendo essas perguntas que talvez são perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre o batismo. Mas caso eu não fale de alguma dúvida que tenha aí na sua mente, aí no seu coração sobre esse tema, sobre o batismo, então você pode estar colocando a sua dúvida aí no chat e eu procurarei estar respondendo em outra live. E as perguntas, meus irmãos, que eu quero tratar aqui são as seguintes. Primeiro, nós vamos ver o que é o batismo, seu significado, o que realmente ele é para nós, o que realmente significa. Então, a primeira pergunta, o que é o batismo? A segunda pergunta, quem deve ser batizado? Então, a segunda pergunta que nós vamos tratar aqui, quem deve ser batizado? A terceira pergunta, quando alguém pode ser batizado? A quarta pergunta, como que deve ser o batismo? Qual que é a forma do batismo, né? Então, nós veremos isso também. A quinta pergunta, bebês, né? Criancinhas, bebês, podem ser batizadas? Então, nós analisaremos à luz da palavra de Deus essa questão também. E a última pergunta, batismo. Será que batismo traz salvação? Será que o batismo salva a vida de uma pessoa? Nós vamos ver essa questão também. Então, vamos para a primeira pergunta. O que é o batismo? Meus irmãos, primeira coisa, o batismo ele é uma cerimônia religiosa onde o novo crente ele se declara publicamente que agora ele é um seguidor de Jesus Cristo. Meus irmãos, então grave isso bem somente. O batismo ele é uma identificação. A pessoa que escolhe ser batizada, ela está se identificando com a mensagem do Evangelho. Ela está dizendo publicamente, agora eu pertenço a Cristo. Eu estou concordando, eu estou me identificando. Batismo significa identificação. Eu estou me identificando com a mensagem da palavra de Deus. Eu estou concordando e mostrando publicamente, através do batismo, que eu me identifico com a mensagem do Evangelho, me identifico com a mensagem
da igreja que você esteja se batizando, com a mensagem que essa igreja está pregando. Então, batismo é uma cerimônia de identificação onde a pessoa que está sendo batizada está mostrando publicamente que agora ela pertence a Jesus Cristo. Nós podemos perceber que até Jesus Cristo ele se identificou com a mensagem de João Batista, que ele estava pregando. Olha só esse texto de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, onde mostra sobre o batismo de Jesus Cristo e mostra que batismo ele significa identificação pública. E diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que é preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, nesse texto aqui nós podemos perceber que Jesus Cristo também foi batizado. Ele não precisava ser batizado, mas note que ele foi batizado e note o espanto de João Batista. Quando Jesus Cristo se aproximou a ele para ser batizado, João Batista falou: olha, o Senhor vem a mim para ser batizado, é eu quem preciso ir até a ti. Note o que João Batista ele estava falando. O Senhor está se identificando com a minha mensagem, sou eu que preciso me identificar ao Senhor. Meus irmãos, batismo significa identificação. Então, quando uma pessoa, hoje em dia, escolhe ser batizada, ela está se identificando com a mensagem do Evangelho. Então, quando ela escolhe ser batizada, ela está se identificando com a mensagem que aquela igreja que ele pretende fazer parte, ela está pregando. É uma identificação pública. E Jesus Cristo, nesse texto, estava se identificando com a mensagem de João. Estava dizendo publicamente: olha, o que João está pregando é verdade e pelo batismo eu estou aprovando essa mensagem. Eu estou me identificando. O que João está pregando realmente é a palavra de Deus e eu estou aqui me identificando com esta mensagem. Então, primeira coisa, batismo é identificação. Mas também, meus irmãos, o batismo, ele também é um ato simbólico. Então, ele é um ato simbólico onde ele simboliza a morte para esse mundo e a ressurreição com Jesus Cristo. Então, além de ser ali um ato público de identificação, é também um ato simbólico, mostrando que a pessoa agora está morrendo para este mundo, mas ela está ganhando uma nova vida em Cristo Jesus. Um ato que traz um simbolismo, o que marca a separação com este mundo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4 nos mostram esse simbolismo no batismo. Diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, o ato do batismo, ele traz esse simbolismo na vida da pessoa. Quando a pessoa é submergida em água, quando ela é deitada, isso está mostrando ali o seu sepultamento. E quando ela é levantada das águas, está mostrando ali um simbolismo da ressurreição. Essa pessoa morreu para o mundo e ressuscitou para andar em novidade de vida juntamente com Cristo Jesus. Então, além de ser um ato público, também traz esse simbolismo do novo nascimento. Simbolismo do novo nascimento. E também, meus irmãos, uma última coisa que podemos perceber aqui sobre o batismo é que ele também é uma ordenança de Jesus Cristo. Foi uma ordem que Cristo deu para todos aqueles que crescem no seu nome. Olha só o que diz Mateus, capítulo 28, versículo 19. Olha só o que Jesus Cristo diz aqui. Mateus 28, 19 fala assim:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note que isso aqui é uma ordem de Cristo Jesus. Todo aquele que cresce em Jesus Cristo, ele deveria ser batizado. Então, note isso aí, meus irmãos, não existe a possibilidade de alguém não se batizar. É uma ordem de Cristo Jesus. Então, algumas pessoas elas se apegam ao fato do batismo não trazer salvação, e nós vamos analisar um pouco mais sobre esse tema, se o batismo traz salvação ou não. Então, algumas pessoas se apegam a esse fato. O batismo não traz salvação, então eu não vou me batizar. Só que essa pessoa está mostrando publicamente que ela não quer ter um compromisso com Cristo. Olha só, ela não quer andar em obediência a Cristo, sendo que o batismo ele foi uma ordem dada por Jesus Cristo para que todo fiel o cumprisse. Então, note bem isso aí. Meus irmãos, e nós podemos notar que o batismo ele é uma coisa que nós podemos fazer somente aqui na terra. Lá no céu ninguém será batizado, somente aqui na terra. Se você quer andar em retidão para com Deus, se você quer andar agradando ao coração de Jesus Cristo, será que você já foi batizado? Olha só, pense bem, lá no céu não terá batismo. É um ato de obediência que você só pode fazer enquanto estar aqui na terra. Então, pense aí se você já foi batizado ou não e qual que é o seu motivo de talvez que você que já creu em Jesus Cristo de não querer se batizar. Note que é uma ordenança de Jesus Cristo. Então essa é a primeira pergunta, o que é o batismo? A segunda pergunta sobre o batismo é quem, meus irmãos, deve ser batizado? E a resposta na palavra de Deus é bem clara. Todos aqueles que crerem em Jesus Cristo são os que devem ser batizados. Olha só Atos, capítulo 8, versículos 35 a 38, diz assim para a gente. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui é a narrativa da história de Atos capítulo 8, onde Filipe foi mandado ali no caminho do deserto em direção a Gaza e ele evangelizou, saindo lá de Samaria, ele evangelizou esse eunuco, somente uma pessoa aqui. E esse eunuco, ele se converteu a Jesus Cristo. E ele perguntou, o que me impede de eu ser batizado? Então, existe alguma coisa que vai me impedir? A resposta de Filipe foi clara, olha, só basta você crer em Jesus Cristo. Creu em Jesus Cristo, então não lhe pode ser negado para você o batismo. Então, note que logo depois eles saíram do carro, desceram onde havia água e ali o eunuco foi batizado por Filipe. Então, respondendo essa pergunta, a palavra de Deus é bem simples e clara em responder isso. Quem deve ser batizado? Todo aquele que creu em Jesus Cristo. Meus irmãos, agora nós devemos saber que batismo ele não é uma garantia de salvação. E nós vamos analisar isso aí também. Batismo ele não é uma garantia de salvação, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele deve ser batizado. Então, uma terceira pergunta sobre o batismo. Quando que alguém pode ser, então, batizado? Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, para a igreja primitiva, nós vamos perceber que o batismo era imediato. Então, respondendo essa pergunta, quando que o batismo ele pode ser realizado? Olhando para as Escrituras, ele era imediato. Olha só o que diz Atos, capítulo 2, versículo 41. E aqui é naquele contexto da descida do Espírito Santo, da formação da igreja no dia de Pentecoste, onde Pedro, tomando a palavra publicamente, começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas se converteram, acreditaram na mensagem e eles agora estão sendo batizados imediatamente. Olha só o que diz Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim:
Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, note que logo que Pedro pregou, eles já fizeram ali esses batismos aqui. E 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas creram na mensagem do Evangelho. Só que nós vamos perceber que na palavra de Deus não existe um tempo estipulado. Tem que ser agora, tem que ser daqui a 1 ano, tem que ser 2 anos, não existe um tempo estipulado. Hoje em dia, que é um pouco diferente quando a igreja nasceu, a igreja primitiva de Atos capítulo 2, hoje nós temos a organização de denominações. Então, você pode perceber, talvez aí na sua cidade existem várias igrejas, várias denominações. Então, existe essa organização. E, normalmente, existe um tempo de discipulado. Então, a pessoa que professa a sua fé, que diz claramente que crê em Jesus Cristo, provavelmente ela vai passar por um tempo de discipulado. Algumas igrejas vão colocar ali seus 3 meses de acompanhamento, outras 1 semestre, outras talvez 1 ano, e vai ter esse tempo de discipulado para que a pessoa possa aprender as bases da palavra de Deus e depois ser batizada. Ela entender mais melhor como que realmente é o batismo, o significado do batismo e depois ser batizado. Isso não é errado de se fazer. Isso até é um bom senso de fazer, porque muitas pessoas, enquanto estão sendo acompanhadas, elas vão realmente perceber se é isso mesmo que elas querem para a vida delas. Então, até algumas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, durante esse tempo, às vezes elas até desistem de ser batizadas. Então, aqui respondendo a essa pergunta, quando que alguém pode ser batizado? Logo depois que crê. Então, seguindo a orientação de cada igreja, talvez você possa passar por um período de 3, 6, 1 ano aí de discipulado para depois ser batizado. Então, uma quarta pergunta sobre o batismo também. Como deve ser o batismo? Meus irmãos, aqui na palavra de Deus nós podemos perceber que no grego a palavra batismo, ela significa imersão. Essa é o literal da tradução no grego. Batismo, ele significa imersão. Então, o modo de se fazer o batismo que nós cremos na palavra de Deus é por imersão, onde a pessoa é deitada nas águas e depois levantada nas águas. Nós sabemos que muitas igrejas hoje também fazem o batismo por aspersão, que é onde somente derrama água sobre a pessoa. Não é um grande problema, não é uma grande heresia, não é uma grande diferença teológica, mas nós cremos na palavra de Deus que a igreja primitiva, e nós podemos perceber assim também, que eles praticavam o batismo por imersão. Olha só alguns textos da palavra de Deus que mostram isso. Olha só João, capítulo 3, versículo 23, diz assim para nós. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Lembrando, primeiro a palavra batismo significa imersão. Então a pessoa é deitada nas águas, depois levantada nas águas. E aqui nós vemos que João ele estava num local onde havia muitas águas. Se o batismo fosse apenas por aspersão, não precisava ele estar num local onde havia muitas águas, porque era necessário somente um copo de água para derramar sobre as pessoas. Mas o batismo era feito por imersão. Então, por isso que ele estava num local onde havia muitas águas, porque ali ele deitava a pessoa naquele rio e depois levantava ela ali também. Então, esse é o modo que nós podemos ver na palavra de Deus como que é realizado o batismo. E um outro versículo também. Olha só o que diz Atos, voltando lá para o texto de Filipe e Eunuco, capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz assim para a gente. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, só até aí. Note que os dois, eles desceram para dentro da água e depois do batismo, os dois saíram da água. Isso nos mostra uma identificação aqui, nos mostra que isso foi um batismo por imersão. Os dois tiveram que descer dentro da água e os dois depois saíram da água. Então isso aqui mostra para a gente que realmente foi um batismo por imersão. Senão não seria necessário Filipe entrar lá na água, se molhar todo. Era só necessário ele pegar um pouco de água aqui, na palma da sua mão, e derramar ali sobre o eunuco que tinha acabado de se converter. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus que o batismo ele é feito por imersão.
além da imersão ser o único tipo de batismo de trazer aquele simbolismo da morte e ressurreição. A pessoa é deitada na água, simbolizando sua morte para este mundo, e depois é levantada, mostrando ali um simbolismo da nova vida, da ressurreição que ela tem em Cristo Jesus. Então, é o único batismo que pode trazer esse simbolismo. O por aspersão, ele não vai trazer esse simbolismo para a gente, mas o imersão ele vai trazer esse simbolismo que nós temos na palavra de Deus. Uma quinta pergunta sobre o batismo. Bebês, eles podem ser batizados? Meus irmãos, nós vamos perceber na palavra de Deus que não podem ser batizados os bebezinhos, porque para ser batizado existe um requisito, e o requisito é crer na mensagem do evangelho. Um bebezinho ainda ele não tem a sua razão formada, então ele ainda não pode tomar essa decisão de crer ou rejeitar a mensagem do evangelho. Por isso que bebês eles não podem ser batizados. Olha só o que diz Atos capítulo 8. De novo esse texto aí, versículos 36 e 37. O requisito para ser batizado é a pessoa crer no evangelho. E diz assim esse texto: seguindo eles, caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo coração. Somente até aqui. Note que o requisito para a pessoa poder passar pelas águas do batismo é ela ter tomado essa decisão, ela ter recebido a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela ter crido no sacrifício de Jesus Cristo. Um bebê ele ainda não pode tomar essa decisão. Um bebê ainda não tem a sua razão formada para que ele tome essa decisão, tome sua decisão de receber a Jesus Cristo e depois passar pelas águas do batismo. Nós sabemos que hoje em dia, por exemplo, a Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana, eles praticam o batismo infantil. Só que nós não temos base bíblica para aceitar o batismo infantil. E outra coisa, alguns alegam que o batismo, hoje em dia, ele é um substituto para a circuncisão do Antigo Testamento. Assim como no Antigo Testamento, os bebês de 8 dias eram circuncidados, hoje, então, no Novo Testamento, nós então devemos substituir a circuncisão pelo batismo. Então, quer dizer que pode batizar crianças. Meus irmãos, isso não é base bíblica, isso não tem nenhum apoio das Escrituras. A circuncisão foi um ato para a nação de Israel que não tem nada a ver para a igreja. E note bem, igreja não é continuação da nação de Israel. Israel é um povo distinto que Deus começou a trabalhar com eles, hoje deixou eles um pouco de lado, mas futuramente voltará a trabalhar. E circuncisão não tem nada a ver com batismo. Alguns alegam isso para apoiar o batismo infantil. Mas nós não temos nenhum apoio bíblico para apoiar o batismo infantil. Nós podemos ver que o requisito é a pessoa tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. E, meus irmãos, nós podemos usar o bom senso. Nós usamos o bom senso se uma criança, por exemplo, de 10, 11, 12 anos, ela decide e demonstra a sua firmeza na fé em Jesus Cristo, então ela já pode ser batizada. E muitas igrejas usam esse bom senso, analisando a vida das crianças. Se ela, quando ela chega numa idade onde ela já pode demonstrar a sua firmeza na fé, então ela já pode passar pelo processo do batismo, seguindo esse bom senso. Mas sempre lembrando, o requisito para alguém ser batizado é essa pessoa ter aceitado a Jesus Cristo, ter crido no Evangelho de Jesus Cristo. Então, não pode batizar bebês, porque eles ainda não podem tomar esse tipo de decisão. E uma última pergunta, para a gente terminar aqui essa questão do batismo, o batismo, ele salva? O batismo traz salvação? E as Escrituras também são claras nisso aí, em dizer que não, batismo não salva, batismo nas águas não traz salvação para ninguém, não é garantia de céu, não é garantia de vida eterna, não é garantia de que você terá o seu lugar reservado no céu. Então, não, batismo, ele não salva ninguém. E nós podemos perceber isso nas Escrituras também. Olha só, no ministério de Jesus Cristo, ele pregou,
mas ele nunca batizou ninguém. Se batismo fosse algo para trazer salvação, por que Jesus Cristo não havia batizado? Olha só o que diz João, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim para nós. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, daí vem uma explicação, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Note que durante o ministério terreno da vida de Jesus Cristo aqui, ele pregava a palavra de Deus, falava que o batismo deveria ser cumprido depois que a pessoa cresce no evangelho, só que ele mesmo não batizava. Note que o batismo não foi realizado por Jesus Cristo. Então note isso bem. O batismo ele não garante, não traz salvação para a pessoa. Jesus Cristo mesmo, que é o autor da salvação, não batizou ninguém aqui na terra. Os seus discípulos faziam o batismo, mas Jesus Cristo mesmo não batizava. Outra pessoa também, Paulo, nós vamos perceber que ele pregava o evangelho para todas as pessoas, mas perceba que nós podemos contar no dedo as pessoas que ele realmente batizou. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 14 a 17, diz assim para nós. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Meus irmãos, nesse texto aqui, na vida de Paulo, nós podemos perceber que batismo não traz salvação. Ele até fala, dou graças a Deus porque não batizei a nenhum de vós. Olha só, ele dando graças a Deus por isso. Daí ele vai explicar o porquê que ele estava dando ali graças a Deus por isso. Então nós podemos perceber que Paulo, ele valorizava para a salvação a pregação do evangelho e não o batismo, porque ele entendia que a salvação vem pela fé na pregação do evangelho. Quando uma pessoa crê no evangelho, então ela recebe a salvação. O batismo é apenas uma identificação, é apenas uma obediência do crente que já creu em Jesus Cristo, já tem certeza da sua salvação, uma obediência às palavras de Jesus Cristo que diz que também deve ser batizado. Mas batismo não traz salvação, batismo não é garantia de salvação. Se uma pessoa que ainda não creu em Jesus Cristo for batizada, o seu destino eterno continua sendo o lago de fogo, continua sendo o inferno. Então é por isso também que nós não batizamos bebês, porque batismo não traz salvação e não traz garantia de salvação também. Olha só uma outra pessoa que nós podemos analisar a sua vida. Lembra do ladrão que morreu ali crucificado ao lado de Jesus Cristo. Ele creu em Cristo, mas perceba que ele não desceu da cruz para ser batizado. Então, note que batismo não traz salvação. O texto diz assim para a gente naquela narrativa, só para a gente lembrar. Lucas, capítulo 23, versículos 42 e 43, nos dizem assim. E acrescentou, Jesus, o ladrão falando, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, note que esse ladrão, ele não teve nenhuma oportunidade de descer rapidamente ali da cruz. Não, calma aí, deixa eu descer aqui, que eu preciso ser batizado para poder ser salvo, porque Jesus Cristo está me convidando para a salvação, depois eu subo na cruz de novo. Não, ele não desceu da cruz, ele não precisou descer da cruz para ser batizado. Note as palavras de Jesus Cristo, depois que ele entregou sua vida a Jesus Cristo, depois que ele depositou sua fé na pessoa de Jesus Cristo, Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Você não precisa passar pelo batismo para ir para o paraíso. Você não precisa passar por essa cerimônia para ir para o paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Foi as palavras que Jesus Cristo deu para aquele homem. E note que ele não foi batizado, não desceu da cruz para ser batizado, porque isso já mostra para nós que o batismo ele não traz salvação, mas é um ato de obediência dos crentes fiéis à palavra de Jesus Cristo.
Podemos também lembrar da vida de Cornélio, Atos capítulo 10. Vamos analisar um pouco a vida dele aqui. Note que primeiro ele foi salvo para depois ele ser batizado. Note que o batismo não traz salvação, mas ele recebeu o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado, de descer as águas. E essa narrativa, nos versículos 44 a 48, dizem assim para nós. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, note nessa narrativa aqui também. Eles primeiro ouviram a palavra e creram. Logo depois de ouvir a palavra e crer, eles receberam a salvação em Jesus Cristo. O Espírito Santo selou a vida deles, fez morada em seus corações. Só depois que eles já foram salvos, que então eles foram batizados, uma ordenança de Jesus Cristo. E é interessante notar, no finalzinho desse texto, Pedro ele fala, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, mostrando que o batismo é uma ordenança que deve ser praticada, mas não tem nenhum valor para a salvação da pessoa. O batismo é para a obediência a Cristo, mas não traz a salvação, não garante a salvação. Nós notamos aqui, meus irmãos, nestes textos, que o batismo, ou que a nossa salvação, ela é somente pela fé em Jesus Cristo. O ato do batismo não traz a salvação. A salvação, ela só vem pela fé em Jesus Cristo. Tem um texto que é muito famoso, que traz confusão para algumas pessoas sobre essa questão do batismo, se salva ou se não salva, que é João, capítulo 3, versículo 5, naquela conversa que Jesus Cristo estava tendo com Nicodemos, que era um fariseu, um mestre da lei, que foi procurar Jesus Cristo à noite. E olha só o que Jesus Cristo diz para ele nesse texto aqui. Ele diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então olha só o que Jesus Cristo falou, se você não nascer da água e do Espírito, duas coisas distintas. Você não pode entrar no reino de Deus. Algumas pessoas rapidamente já interpretam isso como sendo a água, sendo o batismo. Então a pessoa ela precisa ser batizada e nascer no Espírito. Então assim realmente que ela pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, só que a palavra água aqui não está falando de batismo, não. A água ela tem um simbolismo na palavra de Deus e ela significa a palavra de Deus. A pessoa que ouve a palavra de Cristo, ela crê nessa palavra, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Isso significa nascer da água e do Espírito. É ouvir a palavra e o Espírito Santo vai habitar dentro dela. Dessa maneira, ela recebe a salvação em Cristo Jesus. Nós podemos perceber, fazendo uma comparação de escritura com escritura, outros textos que nos mostram que a água traz esse simbolismo. Ela significa a palavra de Deus. Olha só o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 26. Paulo aqui falando sobre o tratamento das esposas com os maridos e falando da igreja, que é a noiva de Jesus Cristo, e ele fala assim, para que a santificasse, Cristo santificando a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só, a água que limpa, a água que lava, é a palavra de Cristo. Quando Jesus Cristo falou para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, ele estava falando ali sobre a palavra de Deus e o Espírito Santo entrando na vida da pessoa. Isso é nascer de novo, isso é ser regenerado. Então nós podemos ver nesse versículo que a água simboliza a palavra de Deus, mas ainda temos outros versículos que enfatizam mais isso. Olha só, Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim para nós, não por obras de justiça. Olha só, nós não somos salvos por obras de justiça, é o que Paulo está dizendo aqui para Tito. Não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, olha só a ação da água aqui, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só o simbolismo da palavra de Deus, o lavar na água. E também João, capítulo 15, versículo 3, Jesus Cristo conversando com seus discípulos, olha só o que ele diz nesse texto aqui. Ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha só, a água que limpa a nossa vida, que traz a regeneração, a palavra de Jesus Cristo. Vós já estáis limpos, olha só, vocês já estão lavados pela palavra que eu tenho falado. Meus irmãos, então nós podemos perceber que nesse texto de João capítulo 3, versículo 5, onde Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, aqui está simbolizando a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo entrando na vida da pessoa. Então nós podemos perceber que batismo não traz salvação, mas é uma ordenança que Jesus Cristo deixou para nós. Então a pergunta que fica é a seguinte: você que já creu em Jesus Cristo, você já foi batizado? Olha só, Jesus Cristo deixou esta ordem para todo aquele que cresce. Se você crê, você deve ser batizado. E Pedro ele foi bastante enfático, onde ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, falando ali de Atos capítulo 10 ali para Cornélio. Então, uma ordem de Jesus Cristo. E lembrando, meus irmãos, é um ato, o batismo é um ato de obediência a Jesus Cristo. Aqui na terra nós podemos tanto alegrar o Espírito Santo que habita dentro de nós, como entristecer. Talvez a sua decisão de não querer se batizar, essa decisão está alegrando ou entristecendo o Espírito Santo. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E lembre, é um ato que você só pode obedecer a Cristo aqui na terra. Uma oportunidade única, porque depois que você partir para o céu, ou pelo arrebatamento, ou através da morte, lá no céu você não poderá obedecer a Cristo através do batismo sendo batizado, porque lá não haverá mais batismo. Então perceba bem, é uma oportunidade única de você obedecer a Cristo, alegrando o coração do Espírito Santo ainda em vida aqui na terra, porque lá no céu não haverá batismo. Meus irmãos, então aqui nós podemos aprender um pouco mais sobre o batismo, o seu significado, quem deve ser batizado, quando alguém pode ser batizado, como deve ser o batismo e bebês, será que podem ser batizados? E por último, será que o batismo ele traz salvação? Então, fica esse pequeno estudo para você refletir durante o seu dia sobre essa ordenança de Jesus Cristo, que é o batismo. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, pelas instruções que o Senhor nos dá, e obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de obedecer ao Senhor. E o batismo é um meio de obediência ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o coração dos ouvintes, a cada um que está nos acompanhando aqui e aquelas pessoas que já creram em Jesus Cristo. Rogamos a Ti que o Senhor esteja tocando em seus corações para que eles possam, Senhor Deus, andar firmes no Senhor e obedecer ao Senhor também na questão do batismo, caso ainda tenha alguém ainda que não foi batizado. Em nome de Jesus, que é o que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um também e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.